Olá, uma boa noite a todos. Estão nos ouvindo bem? Queria que coloquem mensagem no chat aqui só para eu saber se está tudo certinho com áudio, com vídeo. Uma boa noite, um prazer estar com vocês aqui. Eu sou o Emerson Costa. Vou fazer a condução dessa conversa, uma conversa que ela é muito importante, é fundamental, assim, dentro do contexto em que nós vivemos hoje. Vai ser uma grande honra poder conversar com a Giovana e o Matheus. Bom, vamos lá então, só para contextualizar um pouco, vocês estão acompanhando o evento aqui ao longo desses dias, já estão por dentro, né? O Setembro Amarelo, ele representa e ele quer trabalhar nesse mês de prevenção ao suicídio. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente esse Setembro Amarelo, é uma marca, né? O dia 10 desse mês é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a campanha acontece durante todo o ano e tem esse foco especificamente nesse mês. O Viver é Melhor que Sonhar, ele também trabalha diante dessa causa, né? E aí trazendo um pouco do foco de forma diferente. O suicídio é o fim, triste, trágico, mas o Viver Melhor que Sonhar quer agregar qualidade de vida, que é olhar para a vida, né? E eu acho que esse vai ser o grande ponto dessa conversa, a gente conseguir trazer esse olhar para a vida, o que é fundamental e que previne o trágico, né? Bom, eu queria começar apresentando, então, os dois convidados que farão dessa conversa riquíssima. A primeira, a Giovana Zaparoli de Oliveira, uma psicóloga fera. Bati um papo com ela aqui já. Eu não gosto muito de colocar as pessoas dentro de uma caixinha, e nem a Giovana. Então ela falou: Emerson, não diga aquelas coisas. Eu gostaria que depois você tirasse as conclusões sobre quem a Giovana é. Fica bem melhor do que a frase. Mas tem ela está voltada para o lado da psico-oncologia, e ela foi cofundadora do Instituto Sentir. Eu acho que esses dois pontos dizem um pouquinho de quem ela é, mas vocês vão realmente saber quem ela é batendo um papo agora. Giovana, seja muito bem-vinda, viu? Olá, tudo bem? Gente, peço desculpas pela minha voz, eu estou tentando me tratar de uma gripe. Acho que são esses os pontos positivos e negativos da fase que a gente está. Talvez, pessoalmente, eu não conseguisse fazer essa aula, essa apresentação. Eu sou formada em psico-oncologia, sou psicóloga hospitalar, basicamente trabalho com pacientes oncológicos e terapia do luto. Tenho um instituto em Campinas nessa área também. Mas eu gostaria bem de poder falar sobre o quanto é importante a gente estar vivo, estar feliz, ter as nossas experiências pessoais, emocionais, enfim. Acho que isso vale muito mais do que um documento de qual é o meu currículo. Perfeito. E a gente está também com o Matheus Leão, psicólogo, especializado em psicologia clínica e avaliação psicológica. Essa é a área. O Matheus é um grande amigo, a gente já tivemos outras experiências de bate-papos, e o Matheus disse que... E ele me trouxe aqui, aliás, eu agradeço o convite, Matheus, porque, de certa forma, acho que eu provoco um pouquinho. Vamos tentar fazer dessa conversa uma boa provocação também. Seja bem-vindo, Matheus. Boa noite a todos. Emerson, muito obrigado aí pela introdução. E quero apenas fazer uma pequena correção que você falou, que você vai apresentar as duas pessoas que vão transformar essa conversa riquíssima. A conversa vai estar riquíssima porque você também está incluso. Então, são as 3 pessoas. Oh. E... Vamos lá, vou tentar chegar. Com certeza, tentando, você consegue. E, realmente, acho que a ideia é justamente abordar o tema. Acho que a Giovana falou uma coisa muito legal. Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Só que não trazer uma energia tipo, é uma coisa pesada, é o suicídio, é importante, é séria. Só que eu tenho uma filosofia que tem como se trabalhar coisas sérias de forma leve. A Giovana está aqui para me trazer o melhor exemplo. Ela trabalha com psicologia do luto, trabalha com psicologia, psico-oncologia,
E ela consegue fazer isso de forma leve. Tanto que a palestra dela, a participação dela ano passado no evento foi falando como viver a vida a partir da morte, ou como ter a morte a partir da vida. Então, são momentos assim, são assuntos sérios, importantes, mas que dá para serem tratados de forma leve. Uhum. Então, perfeito. Vamos lá. Então, para esse começo, Matheus, como é que você quer dividir agora? Você fica com a palavra, Giovana, para fazer uma abertura um pouco desse contexto que a gente quer colocar todas as pessoas que estão com a gente. Então, fechou. Eu vou começar aqui. Tudo bem, Gi? Tá bom. Pode começar. Então, fechou. Bem, na verdade, a proposta do evento, como todo mundo aqui já sabe, é justamente trabalhar Setembro Amarelo, trabalhar prevenção ao suicídio. E o tema desse ano é o novo normal. Queria até aproveitar o gancho, a minha oportunidade da palavra, para poder falar por que o novo normal. Por que esse é um tema que foi colocado em pauta no evento? Se o evento ele vem trabalhar com qualidade de vida, vem trabalhar com qualidade, com valorização da vida, o que o novo normal entra aí? Porque eu acho que o novo normal é um excelente gancho, uma excelente oportunidade para você estar se colocando no momento de se refletir como dar valor para a vida. Porque agora nós vivemos um momento que a morte está presente, temos uma pandemia, temos aí um momento de grande luto, e temos também um momento de grande ansiedade, grandes mudanças na rotina. E a partir dessa mudança, a partir desse momento que nós vivemos, eu falo que quando se tem uma mudança, quando se tem algo externo que vem e balança os nossos alicerces, é o melhor momento para a mudança, porque é o momento que o alicerce está balanceado, então vamos tentar mudar. E para conseguir trabalhar um pouco esse novo normal, eu admito que eu estava pensando muito, o que eu posso falar, fazer um pouco da introdução, de o que está acontecendo. E eu parei muito para pensar na minha experiência como psicólogo, na minha experiência do que eu vejo como profissional que está acontecendo hoje. Ouvindo os meus pacientes, ouvindo os meus amigos, ouvindo a sociedade como um todo, eu vejo que mais do que estava antes, a ansiedade começou a gritar muito. A ansiedade, o momento de angústia, de desespero, tipo, o que a gente faz agora? Então esse é o tema que eu queria poder abrir um pouquinho a nossa conversa, que é falar sobre ansiedade. E para isso eu vou destrinchar o termo ansiedade. Quem me conhece, eu faço muito uma brincadeira do parafuso. Eu tenho certeza que o Emerson e a Giovana já conhecem. Para quem não conhece, eu vou fazer a brincadeira de forma bem rápida, só para ficar contextualizado. Quantos parafusos vocês viram hoje? E daí eu tenho uma certeza que muita gente agora deve estar respondendo. Parafuso? Que parafuso? Não vi nenhum parafuso. Então tá. Agora, eu vou dar para vocês 10 segundos. Vocês, de onde vocês estão, não precisa levantar nada. Procurem ao seu redor. Quantos parafusos vocês acham? Eu achei uns 8, mais ou menos. Perfeito. Aí que tá. Você tinha visto quantos parafusos antes? Nenhum. Nenhum, né? Então, só por você ter posto atenção um pouquinho no parafuso, você conseguiu achar esses parafusos. E eu tenho certeza que muita gente em casa, também, só por ter posto um pouco da atenção no parafuso, conseguiu achá-los. Agora eu vou transformar esse parafuso na ansiedade. Põe um pouco de atenção na ansiedade que todo mundo está vivendo, e eu aí provoco. Coloquem atenção na ansiedade que você está vivendo hoje. O que é a ansiedade? Como a ansiedade afeta você? Quando você sentiu ansiedade? Por que você sentiu ansiedade? E nessa ideia de transformar o parafuso na ansiedade, eu vou agora destrinchar um pouco o que é ansiedade. Quero trabalhar. Vamos pensar ansiedade. O que ela é? Se eu for trazer uma concepção um pouco mais psicológica, de forma bem simples, eu posso falar que ansiedade é um sentimento de medo frente a alguma situação que pode acontecer.
frente a alguma situação que ainda não aconteceu. É o medo de que alguma situação ruim aconteça. Então, aí que tá. Então, eu já posso falar que a ansiedade tem 2 fatores. Medo e preocupação. Sendo ansiedade, vamos primeiro abordar a ansiedade como medo. O que é esse medo que nos gera ansiedade? O que é esse medo que traz a gente como uma pessoa ansiosa e que ao tempo todo nós ficamos nos colocando de forma ansiosa, nos colocando frente a questionar o que está acontecendo, o que vai acontecer, vai ser uma coisa ruim, vai ser uma coisa catastrófica. Dentro da psicologia comportamental se usa muitas palavras, né? Catastrofização. A catástrofe, como nós temos uma tendência a tornar eventos ruins, que são ruins, mas não são nosso fim do mundo, temos uma tendência a catastrofizar, ou seja, a tornar eventos ruins como se fossem o fim do mundo, uma catástrofe. E o que é esse medo que você sente? E aí eu faço você se perguntar mesmo, do que eu tenho medo agora? Frente a um momento de pandemia, frente a um momento de luto, de morte que nós estamos vivendo, o Brasil e o mundo, quantas pessoas faleceram, quantas pessoas estão no hospital, quantas pessoas estão tendo risco de desemprego. O que é esse medo que nós sentimos? E aí nós podemos trabalhar um pouco a questão também da preocupação. Sentir medo é um sentimento, é uma coisa que nos afeta, não temos controle sobre isso, se temos medo, temos medo. Só que tem a preocupação, que é como nós articulamos mentalmente, como nós pensamos aquilo que nos preocupa, aquilo que nos dá medo. A preocupação se formos falar em palavras simples, ficarmos pensando, nos preocupando, nos ocupando com pensamentos sobre coisas que podem acontecer. Ou seja, trazendo a preocupação como uma preocupação ansiosa, nós ficamos pensando sobre coisas ruins que nos dão medo. E o que são essas coisas ruins que nos dão medo? O que são? O que nos preocupa? O que pode ser de ruim acontecer? É uma pergunta que realmente eu faço, porque eu acho que como psicólogo, muitas vezes mais do que trazer respostas, é fazer questões. Porque na psicologia é muito importante frisar que cada indivíduo é único, que cada indivíduo ele tem um universo próprio, ele é um indivíduo singular. Eu gosto muito dessa palavra. E é um trabalho que na psicologia eu defendo, a singularidade, a subjetividade de cada um. Então, como eu posso te dar uma resposta? Porque se eu te dar uma resposta, eu vou estar te dando uma resposta pronta, que vale para mim, que vale para talvez tantas pessoas, mas não vale para você, porque a resposta só vai valer para você quando ela vier a partir de quem você é. É uma coisa afrontada, brotada a partir da sua singularidade. Então, minha pergunta, às vezes o meu trabalho é muito mais fazer questão, fazer provocações. Quais são as expectativas que você está vivendo? Quais são as preocupações? Quais são os medos que você tem que te preocupam? E aí eu vou fazer, talvez, vou auxiliar a pensar, se você tem medo de que algo ruim aconteça, você tem uma expectativa. Você tem uma expectativa, talvez, de que aquele algo ruim não aconteça, ou de que aquele algo ruim, ou de que algo bom aconteça. E você tem medo de que esse algo bom não aconteça. Quando você vai se colocando nessas questões de expectativa, de preocupação, você vai perceber que a ansiedade
ela não é mais apenas um sentimento, não é apenas uma emoção que está te afligindo, mas ela está aqui para te alertar sobre alguma coisa, sobre algum medo, sobre alguma expectativa que você talvez esteja tendo. Então, para abrir essa conversa, eu termino com a seguinte questão: quais as expectativas que a pandemia, que o novo normal gera sobre você? E como você está lidando com essas expectativas? Passo a palavra aí para o grupo. Enquanto você estava falando, eu pensei em várias coisas. Primeiro, que a ansiedade é algo perdão, que a gente precisa para sobreviver. Seja, você está atravessando a rua, vem vindo um carro. Se você não ficar minimamente estressado e ansioso, você não vai acelerar o passo, vai correr risco de vida. Então, a gente precisa disso para sobreviver. O que aconteceu nesse meio de pandemia é o que a gente vê todos os dias quando a pessoa adoece. Seja por câncer, seja por qualquer outra coisa. Essa angústia de poder morrer por isso coloca uma limitação muito importante na nossa vida. A gente não para pensar que a gente pode morrer ou que alguém que a gente ama pode morrer a qualquer momento. Nunca, a gente não pensa nisso. A gente tem uma fantasia de que a gente é infinito, que a gente vai acordar todos os dias da vida, até um dia que a gente não vai acordar mais, mas esse dia está tão distante que a gente não pensa nisso. Com a pandemia, isso entra a toda. E como não pensar nos lutos que a gente tem nesses dias, no dia a dia, certo? Porque, de certa forma, a nossa rotina mudou muito, a nossa vida mudou muito. Nesse momento, a gente já não consegue mais saber se a gente vai trabalhar amanhã ou não. Sim. A gente vai voltar, o filho vai voltar para a escola ou não. E todo mundo vai ter saúde ou não. O Matheus falou um pouco das experiências dele de vida, e eu pensei muito nisso. Quando eu começo a pensar nesse novo normal, eu penso em como foi a minha formação e como minha vida está hoje. Quando eu me formei, eu já fui direto para a área de psicologia hospitalar, e nem no meu pior pesadelo eu imaginava que a gente ia estar numa pandemia hoje. Nunca imaginei que eu ia ter que me paramentar para entrar num quarto. Isso a gente não aprende a fazer. A graduação, muito menos a pós-graduação, a gente não aprende. E o novo normal é você aprender a lidar com coisas que a gente nunca imaginou que poderiam vir a acontecer. Isso a gente pode pensar nas mais diversas questões, porque a gente tem que pensar, sim, no quanto de coisa a gente perdeu, de fato. Mas muita coisa mudou para melhor nesse momento. Muitas famílias se reaproximaram porque tiveram que ficar dentro da mesma casa juntos. Muitas famílias que tinham muitas intrigas acabaram se resolvendo nesse sentido. As pessoas estão tendo mais tempo para cuidar de si próprio. Eu nunca vi tanta gente postando receita de pão na internet. Gente, você tem que ter tempo para postar receita de pão. Você tem que ter minimamente alguma coisa para você postar. Você não vai ficar fazendo isso o tempo inteiro. Quanto de gente eu tenho visto fazendo atividade ao ar livre? Você vai na rua, você vê gente andando de bicicleta. A gente não via mais ninguém andando de bicicleta. Caminhada, fazendo atividade física de forma geral. Mas isso são mecanismos de defesa e mecanismos que a gente foi criando para lidar bem com isso. Não é algo que a gente aprendeu, que a gente nasceu sabendo, que foi colocado à prova e a gente começou a lidar com isso. Eu penso muito nas crianças nesse processo todo, porque é a área de atuação que eu mais tenho, é o que eu mais gosto de fazer. E pensando nisso, a gente pode pensar no quanto as crianças estão sofrendo também nesse processo.
brincar com um amiguinho não é uma possibilidade, pelo menos até pouco tempo atrás não era. Agora acho que está um pouco mais flexível. Não ter contato na escola. Gente, uma criança não consegue ficar na frente do computador. Não adianta. É um sacrifício. Então, assim, a gente tem que pensar que tudo isso foge da nossa rotina. E não tem como a gente não ficar ansioso fora da nossa rotina. Sim. Pegando esse gancho, o Heitor escreveu aqui, né? Ah, que interessante trazer esse ponto de que cada sentimento tem uma razão evolutiva, né? E foi bem legal você colocar isso, Giovana. O medo também, né? Se nós não tivéssemos medo de nada, um leão pegaria a gente ali e você fala, pô, o bicho tá pronto para te atacar, né? Sobre esse aspecto, trazendo um pouquinho esse aspecto da ansiedade, e a gente olha para a tecnologia, e eu queria que vocês comentassem um pouco disso, porque o quanto afeta, né? O social, na verdade, não é social. Aquela rede que se chama social, será que ela realmente consegue cumprir tudo o que ela promete para a gente? Será que eu consigo ser amado? Será que... E aí eu pego um gancho do tema, inclusive. Será que aquele número de seguidores é capaz de dar razão para a minha existência? Ou seja, eu sou querido. E a partir do momento em que eu digo uma frase em que todo aquele povo não gosta, eles vão lá e cancelam. Existe um jeito de matar uma pessoa hoje, é esse jeito de cancelar uma pessoa, né? Uma grande besteira. E como lidar com isso? Porque eu não sei. Tragam sobre esse aspecto da tecnologia, porque daí eu queria amarrar a questão de ansiedade, né? Será que essa maneira como a gente está organizado agora, não levando a culpa somente para o indivíduo, mas a maneira como estamos organizados, não tende a piorar a ansiedade? Não tem como fazer assim que as pessoas se sintam cada vez mais vazias, né? O que vocês pensam a respeito disso? Você quer falar, Matheus? Eu falo. Pode ser. Posso começar. Na verdade, você me faz pensar, Emerson, eu coloco muito em questão o que a tecnologia tem, o que a tecnologia faz função para as pessoas. Quando você fala dessa questão, tem uma relação, sim, da ansiedade com a tecnologia, até porque eu acho que a tecnologia é um grande representante da globalização, e a globalização traz justamente esse efeito de ser uma coisa muito rápida, muita informação, muito conteúdo, e pouquíssimo tempo para ser assimilado. Então isso é uma coisa que favorece o quê? Aceleração, um processo de fazer as coisas de forma acelerada. E o processo de fazer as coisas mais aceleradas incentiva naturalmente a ansiedade. Não que porque você faz as coisas aceleradas você é ansioso, mas a aceleração tende a gerar mais preocupações, porque você consegue ter menos tempo para fazer uma coisa de uma forma pensada, de uma forma não automática. E quando você provoca um processo mais automático, você cai no... Que palavra que eu posso usar? Você cai no desvio de você estar fazendo processos sem, talvez, eles condizerem com aquilo que você quer. Eu posso dar um exemplo muito claro. Você está tão acostumado a entrar no Facebook ou a... Um exemplo, você está tão acostumado a procurar no Google informações que qualquer coisa... Você hoje, por exemplo, tem a seguinte questão. Como fazer um peixe? Você vai automaticamente, devido a essa aceleração, que é uma coisa que atravessa todos nós, você vai direto procurando no Google. E você não para fazer esse processo de uma forma menos automática, porque talvez você vai no Google e começa a procurar receitas e testar receitas. Nenhuma das receitas te agrada. E daí você começa a ficar ansioso. Tem pessoas que podem ficar ansiosas porque, eu estou tentando e não estou conseguindo fazer aquilo que eu quero, que é um peixe gostoso. E se você parar para pensar no processo de fazer um peixe, você vai perceber que você está querendo fazer um peixe gostoso porque talvez a sua mãe ou sua avó faça um peixe que você ame. E a sua mãe é vizinha sua. Então, ao invés de se você parasse para pensar, você teria evitado a ansiedade se você tivesse ido perguntar para sua mãe como que faz o seu peixe. Então, assim, é um exemplo bem
cotidiano, talvez até banal, mas que representa muito isso. A ansiedade, como a Giovana falou, e eu acho extremamente pontual frisar, todo sentimento, toda emoção, o medo, a ansiedade, a raiva, a tristeza, ela faz parte do processo humano e ela tem de ser vivida, tem de ser percorrida. A psicanálise fala muito isso, que toda a vida é um processo, não é a conclusão faz parte, mas só que a vida em si, ela está no processo de você vivenciar os diferentes momentos da vida. Então é você ficar feliz e você ficar triste, você ficar ansioso, você ficar nervoso. Só que você não pode estagnar. A psicanálise fala muito isso. A psicologia, em geral, fala muito isso. Se você estagna no movimento, se você fica travado naquele sentimento de ansiedade, aquilo começa a fazer mal e pode virar uma patologia. Pode vir a virar, por exemplo, que é muito comum hoje em dia, os transtornos de ansiedade, dos diferentes tipos. Temos aí transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade de pânico, e por aí vai. Giovana, você gostaria de comentar? Sim, essa semana eu assisti um documentário, o foco dele não é bem esse, que é O Dilema das Redes, que o Netflix lançou recente. Sim. E ele fala muito do quanto a imagem corporal de adolescentes e jovens está alterada nesse momento. E isso me chocou bastante, porque a gente está pensando em uma questão de saúde mental, e a gente tem também um monte de crianças e adolescentes sendo questionados o tempo inteiro de se eles são bons o suficiente ou não. Eu, quando penso em tecnologia, em rede social, eu sempre penso em uma frase que eu escutei em alguma palestra, não me lembro de quem que era a palestra, mas é aquele momento que você tem tudo, mas você não tem nada. Você tem muitos amigos, às vezes milhões de seguidores, mas quando você precisa, você não tem um amigo para chamar. E eu acho que essa é a questão principal e o que mais me choca essa questão das redes sociais mesmo. Porque muitas vezes você tem muita gente, você não tem ninguém para poder dar um abraço, para compartilhar as dores, para poder virar e falar, tô com muito medo, tô aterrorizado, tô ansioso porque eu sei que alguém da minha família pode ficar doente nessa fase. A gente está falando de um vírus que é bastante significativo, que pode não te fazer absolutamente nada, ser só um resfriado, e também você pode ser entubado e não sair da intubação. Então, é algo que foge totalmente do nosso controle. Tudo que foge do controle está relacionado com esse medo, com essa angústia, com o que fazer, como que a gente tem controle disso, como a gente não tem. E acho que essa questão da gente ter uma rede social, querendo ou não, ela toca nesse momento. Como que pode estar todo mundo bem e eu não? Eu não tô bem. E eu olho na rede social de todo mundo na praia, bebendo cerveja, fazendo atividade física, tá todo mundo perfeito. E eu tô aqui sofrendo. Como que eu posso sofrer e tá todo mundo triste? Tá todo mundo feliz. Eu quero só acrescentar um detalhe que eu acho legal, que cabe muito no que a Giovana falou, que é assim, as redes sociais, elas vão gerando malefícios, elas vão... eu tenho um monte de amigo, eu tenho 1000 pessoas no Facebook, posso ter 2000, não sei qual é o limite do Facebook, tem gente que pode lotar o Facebook, talvez ter que criar um outro Facebook para conseguir agregar todas as pessoas. E o quanto você transforma, faz uso dessas redes que o Facebook te oferece ou que o Instagram te oferece. Que daí eu retomo a pergunta, qual a função da tecnologia, aqui em caso a rede social, qual função isso faz para você? Porque eu posso falar que o Facebook, ele pode ser um grande aliado no momento de você se socializar, pode ser um grande aliado no momento de você trabalhar, eu preciso conversar com pessoas ou talvez interagir com pessoas novas, então eu vou ter um Facebook, um Instagram, e daí a partir daí começar a conversar, ou pode ser um grande inimigo, no sentido de que eu posso usar isso de uma forma tão automatizada, de uma forma tão acelerada, que eu penso, eu preciso me socializar, eu preciso fazer alguma coisa, então eu preciso entrar no Facebook.
que entra naquilo que eu falei, que eu gosto muito de frisar. Que rigidez nós temos para as nossas condutas? Que rigidez nós colocamos nos nossos meios? Que eu acho que o novo normal também entra muito aí. Nós estávamos sempre acostumados a fazer as mesmas coisas. Então, vou citar um exemplo que eu ouvi muito. Sempre que eu estava nervoso, sempre que eu estava bravo, porque aconteceu alguma coisa no meu dia, eu ia para o shopping. Ou seja, irritação, shopping. Virou uma coisa automática, virou uma coisa engessada. Entramos no momento de pandemia e entramos na quarentena, onde mesmo se a pessoa não quisesse seguir a pandemia, não quisesse seguir a quarentena e ele quisesse ir para o shopping seguiu a quarentena, então ele não ia. Então não tinha como ele fazer se virar com irritação. Que é saída, né? Exato. Aquela coisa que estava pronta não existia mais. E isso acontece também nas mídias sociais. Parece que são coisas prontas. E a questão que eu coloco aí é como você consegue fazer, talvez, aí, gerar mudanças nas respostas que já estão prontas na sua vida. E será que o Facebook, coisas que funcionam ainda hoje, que nem o Facebook, será que o Facebook, por que eu entro no Facebook 20 horas por dia? Se você parar para se perguntar isso, você talvez chegue na resposta de que eu entro no Facebook porque eu me sinto sozinho. Então, daí você vai cair na outra pergunta. Entrar no Facebook é a melhor solução para eu lidar com a minha solidão? Talvez existam outras soluções. Igual, por exemplo, eu entrar no Facebook no Google é a melhor solução para eu achar receita de peixe? Ou talvez exista uma solução mais viável e que me agrade mais? Vamos perguntar para minha mãe. Eu fiz essa questão e coloquei esse contraponto porque, assim como, por exemplo, o Centro de Valorização da Vida, ele tem um canal para a pessoa mandar um e-mail, ligar quando ele está numa situação muito crítica, a internet ela pode ser uma vilã, mas ela pode ser um mecanismo também de prevenção e de ajuda, né? Porque eu do lado de cá, Matheus, a maneira como o mundo, a programação de consumo do mundo ele tá feito, cara, para talvez, minha opinião, eu sou um cara do marketing e eu vejo muito, para sedar uma pessoa. Tá com problema, vai pro shopping comprar. Os americanos, o modelo de consumo americano, ele é muito assim, cara, se resolva comprando, cara. Aquela angústia da tua alma, bota embaixo do tapete, coloca panos quentes e não resolva isso. E fala assim, não coloque a cabeça no travesseiro. Coloque a cabeça no travesseiro pronto para dormir. Tome remédio. Eu não estou dizendo que todos tomam remédio, porque não, mas entenda, tente ficar o mínimo com você. Até que chega um momento em que a situação te coloca de frente com você mesmo. E a Giovana falou logo no começo, e é a partir do momento em que o sujeito está de frente com ele mesmo. Se ele não tiver recursos, aí é uma situação crítica e terrível, né? Então, eu acho que falta, e um momento como esse é muito mais para aguçar no sentido, cara, prepare-se para enfrentar você. Porque se você não sabe o que você está fazendo aqui nesse planeta, cara, o dia que você for confrontado com isso vai ser terrível. Se você não tiver recursos, né, talvez você não queira mais isso. Se você olhar para tudo isso como um grande vazio, talvez o final é o suicídio, é algo terrível, né? Então, acho que eu contraponto um pouquinho da internet foi mais nessa linha. Ô, Giovana, eu queria aproveitar e perguntar um pouquinho para você. O Matheus falou um pouquinho sobre ansiedade. Eu olho para a ansiedade de uma linha assim, né? Eu sofro por algo que eu não tenho poder nenhum para interferir. A ansiedade representa muito disso. Eu sofro com as reuniões do dia seguinte, mas eu não posso fazer nada com as reuniões do dia seguinte, 9 horas da noite, 10 horas. Se não me resta dormir, relaxar e ativar o meu sistema para me preocupar com aquela reunião, quando chegar às 8 da manhã do dia seguinte, que ali eu posso interferir. Antes disso eu não posso fazer nada. Então, quase que, se eu falasse assim, racionalmente falando, seria fácil. 1 mais 1 igual a 2, seria fácil. Meu corpo, alma minha, acalma-te, fica tranquilo. O que é que você pode fazer com a reunião de amanhã? Sobre esse aspecto, eu queria perguntar para você, principalmente porque você está ligado muito com esse lado da morte. Parece estranho falar assim, né? Ansiedade e medo da morte. Já que a gente está falando sobre o suicídio, quando é que a morte deixa de ser um medo e passa a ser a melhor oportunidade? Fala um pouco disso para mim, assim, já que você lida tanto com esse tema.
Eu acho que eu ainda não conheci ninguém que queria morrer. Mas, dentro das possibilidades, eu acho que a gente pode ir trabalhando a vida até o último momento de vida. Então, por exemplo, quando eu trabalho pacientes com pacientes que estão falecendo, a gente trabalha com vida, a gente não trabalha com a morte. Entender e ajudar o paciente a entender o que ele quer nesse momento. Se ele quer ser cremado, se ele quer ser enterrado, como é que ele quer que seja o velório dele. É conversar com as pessoas da família para tentar aliviar da melhor forma possível, e é sempre da melhor forma possível, não do ideal, o que pode ser feito e o que ela precisa que seja feito nesse último momento de vida dela. Ela quer ser sedada, ela não quer ser sedada, ela quer ser entubada, não quer ser entubada, quer que sejam feitas as questões mais invasivas da medicina ou não, quer ter uma morte em casa ou no hospital. Isso são coisas que a gente conversa com a pessoa. E você dá poder de escolha para a pessoa, alivia a ansiedade de morte dela. Porque ela está no controle da vida dela até o último momento. Eu acho que, como profissional dos cuidados paliativos, de forma geral, isso poderia ser não só da psicologia, mas como todos os outros profissionais envolvidos, inseridos na saúde. A nossa função principal é tentar manter os direitos de dignidade de vida dela. E eu acho que isso alivia muito o sofrimento. Eu acho que a ansiedade na hora da morte, ela acontece. A gente costuma explicar e fazer uma educação frente à morte, quando a gente está trabalhando com isso. Como que vai ser, como que vai acontecer, muito provavelmente o que ela vai sentir. É óbvio que não é certeza absoluta, ninguém passou por isso da gente. Mas a gente já acompanhou vários óbitos, a gente sabe o que acontece. Então, a gente tenta deixar tudo muito no concreto. Na hora que você sentir isso, você pode fazer isso, aquilo. A gente dá possibilidades. Essa ansiedade da reunião, por exemplo, a reunião depende de vários outros fatores. Mas o paciente, se ele tem dor, ele pode pedir morfina, por exemplo. O paciente está adoecido, ele consegue pedir outras questões. Consegue, por exemplo, passar pelo processo de morte dormindo, com o menor sofrimento possível. Isso não significa que não seja sofrido, que a família não vai sofrer, por mais que a gente passe por todo momento de acolhimento, orientação. A hora que acontece é muito triste, inclusive para a gente da profissão. A gente não é da família, mas a gente sente também. Talvez essa angústia, essa ansiedade de morte nunca passe. Sim. Posso fazer um comentário aqui também? Pode, claro. Sei que a pergunta foi para a Giovana, mas eu acho legal frisar um ponto, que sempre para os dois, fique tranquilo, peço até desculpa, Matheus. Mas... Não precisa pedir desculpa não, é que eu achei legal frisar mas realmente essa pergunta é muito legal ela responder. É que eu queria colocar um ponto que eu acho muito bacana, que é a morte é um tema muito evitado. A palavra morte, só de falar morte, eu sei que tem gente que estremece. E a questão que eu acho que a Giovana trabalha de uma forma exímia e que todo psicólogo deveria ter em conta e que toda pessoa também deveria refletir sobre a morte faz parte do processo de vida. Não tem como... O ser humano é o único ser que sabe da morte. E por saber da morte, tem várias repercussões na psique humana. E muitas das repercussões tendem a ser evitativas. O assunto morte é uma coisa que nós temos que evitar. Todo mundo fica sem graça num enterro, ninguém sabe o que fazer. O assunto morte está longe de ser agradável. Só que não é porque ele é desagradável, e tende a ser desagradável muitas vezes, que ele não é um assunto que tem que ser um tabu. Porque quando você fala de morte, você também está falando de vida. Que nem pensa, igual a Giovana está falando. Se formos falar, um paciente X vai morrer, ele
tá bom, ele vai morrer, todo mundo vai ficar triste, ponto final. Um paciente X está escolhendo como ele vai morrer. Eu não estou mais falando da morte, eu estou falando sim, a morte está envolvida, mas eu estou falando também da vida, porque ele está fazendo uma vida dele. Que acho que todo psicólogo em si, a psicologia em si, existe apenas uma função bem resumida em tornar o paciente, tornar as pessoas, os indivíduos, ativos na própria vida. Então, como que você pode se ativar perante a sua vida? E se ativar perante a sua vida inclui em se ativar também perante a sua morte. Então, o assunto morte é um assunto muito que faz parte da psique, faz parte do contexto humano, e que ele pode e deve ser trabalhado muitas vezes, mas no sentido também de vida. Como que nós lidamos com a nossa morte, como que nós pensamos a nossa morte, e como que nós vamos se haver com ela. Sim. Você sabe minha que... Sócia, pode falar. Perdão. A minha sócia usa uma frase que eu gosto muito. E ela usa sempre nas aulas dela, e eu vou parafrasear ela nesse momento. Como que a gente quer dormir? Um dia a gente vai morrer, a gente quer sempre estar dormindo nesse momento. A gente quer deitar, colocar a cabeça no travesseiro e não acordar mais. É uma morte sem sofrimento, é uma morte cheia de paz, não é uma morte sofrida. E quando a gente pensa em morte, são poucas as pessoas que morrem dessa forma. Que morrem serenas, que morrem dormindo, que morrem sem ter tido nenhum tipo de adoecimento precedente. E é o que ela fala, é para poucos e bons, não é todo mundo que vai morrer desse jeito. Não é uma escolha nossa. Sim. Vida longa, morte rápida para os judeus. Também é um grande privilégio você poder viver uma vida e nesse momento de despedida que ele seja muito rápido, né? A morte, vocês falando sobre isso, me fazem lembrar de algo que minha mãe me ensinou sobre a morte. Por exemplo, minha mãe, ela sempre teve convênio seguro-saúde e um convênio funerário também, assim. Daí, tipo, você falar isso para alguém, né, falando sobre morte, pô, você tem um negócio desse, cara, por que você pensa nisso? Tipo, eu falo assim, não, cara, esse é o fim. Sabemos disso. Então, minha mãe sempre disse assim, cara, meus pais, né, a gente não quer dar problema nenhum para vocês. Esse é o momento em que a gente quer dar condições, se vocês quiserem sorrir, chorar, que a questão financeira não seja impeditiva ou dor de cabeça para aquele momento vocês tiverem que se preocupar com a porcaria material humana. Eu quero que vocês relaxem sobre isso. Sobre isso, sabendo que nós morreremos, vamos cuidar. Né? Mas é um tabu mesmo, Matheus. Você fala, cara, é um tabu, tipo, não fale disso, né? Não, mas é natural. Minha mãe me ensinou uma coisa que ela aprendeu com os pais. Ela falou, Emerson, pensa sobre a morte. Minha mãe sempre foi uma mulher assim que sempre gostou muito de refletir. Eu amo ir lá bater um papo com ela assim na casa dela. Pensa sobre a morte, filho. Um animal tem que morrer para alimentar a gente. Aí tem linhas de pensamento, de conduta de vida hoje que fala assim, não, eu não quero mais que o animal morra para me alimentar, né? Mas meu avô, né, no sítio, ele falava assim para minha mãe, olha, matar uma galinha para a gente comer aqui é como cortar esse pé de couve. Então, a morte faz parte do alimento. Matheus, ligando de novo com a vida. O que me dá vida? Algo morre para a vida. Sobre todos os aspectos, a gente vai, por exemplo, para a cultura judaico-cristã, com a promessa de Cristo, é a morte para a vida. É até uma forma de pensamento, você fala, eu tenho que morrer para o mundo, nascer para Deus. Então, esse aspecto, eu acho que ele é extremamente importante de ser falado e de ser evitado quando não é para acontecer. E eu acho que esse é o ponto. E aí eu queria pegar sobre o viver é melhor que sonhar, sobre como agregar qualidade de vida. E agora essa pergunta vai para os dois. Porque agregar qualidade de vida para alguém que está sem propósito algum, não seria enxugar um gelo? Eu sei que a pergunta é difícil, mas eu quero ouvir de vocês. Como é que eu trato de alguém que precisa de motivo para viver? Aí é com vocês. Tem uma professora que eu gosto muito, que chama Karina Fukumitsu. A especialidade dela, inclusive, é suicídio.
ela passou por várias questões familiares a vida inteira dela quanto a suicídio. E ela usa uma frase que eu gosto muito, que é: se tem vida, tem jeito. Uhum. E eu gosto muito de pensar que a gente está vivo por alguma razão. Se a pessoa em algum momento cogitou cometer um suicídio e ela ainda está viva, é porque tem alguma coisa que prende ela aqui. Algo é muito positivo na vida dela, ou algo é forte o suficiente para ela ter disposição para estar viva. Uhum. E eu acho que é um momento muito difícil quando a gente pensa em pessoas que estão deprimidas o suficiente para pensarem no cercear a própria vida. A gente está pensando em um sofrimento que é difícil de expor para os outros. Às vezes, eventos como esse mostram a possibilidade de sair um pouquinho desse sofrimento e ver que tem outras possibilidades também. Que não precisa ser só sofrimento. Uhum. Que é sofrimento, mas que a gente pode ter um mínimo de vida, que a gente pode ter momentos felizes também, que a gente pode sim procurar ajuda, que tá tudo bem, não tá bem hoje, mas que pode ser que amanhã a gente esteja, que existem psiquiatras, que existem psicólogos, que existem outros profissionais da saúde disponíveis e dispostos a te ajudar nesse processo. Uhum. Matheus, quer falar? Eu estou aqui pensando. Foi uma pergunta muito bacana sua. E realmente eu estou imaginando, para que dar qualidade de vida para alguém que parece que não tem mais essa qualidade, que não tem mais sentido? Uhum. Daí eu lembro muito, isso é muito falado na psicologia, que quem quer que um suicida, um depressivo ou qualquer pessoa que esteja em sofrimento, a ideia vem sempre da mesma premissa. A questão é que a pessoa está querendo se livrar de alguma coisa que faz mal a ela. O que faz mal para você? O que te machuca a ponto de você ferir você mesmo? Que nem eu estamos falando aqui, foi comentado o assunto morte, suicídio, só que eu posso frisar esse assunto em qualquer coisa. Eu vou falar, por exemplo, o que prende você numa mania obsessiva de que você tem que lavar a mão 127 vezes por dia. E não pode ser 26 nem 128, tem que ser 127. Ela está se machucando, ela está se lesionando. As pessoas, a mão dela já não tem mais carne, não tem mais pele, só tem carne. E se bobear, se deixar, ela vai aumentar um dia e chegar no 254 lavações por dia, porque vai ter que ir aumentando. E daí a gente está fazendo isso com álcool em gel. Com álcool em gel, exato. Que tem também um limite. Exato. Tem um limite também. O quanto você usa o álcool em gel porque é necessário e o quanto você usa o álcool em gel porque ficou uma coisa massiva. E acho que isso vai colocando muito, porque eu falo que a vida é feita de imprevistos. E aqui eu coloco de novo o novo normal, porque quando nós colocamos a vida, nós temos rotinas, nós temos momentos prontos para tudo. Nós temos respostas automáticas. E surgem imprevistos na vida que balançam ou às vezes derrubam os nossos alicerces que estão automatizados. E esse momento de balanço, esse momento de sacudir, pode ser aproveitado ou para você construir novamente, ou para você se colocar no fundo do poço, porque você caiu. E é aí que está muito o trabalho da psicologia, que eu falo que o trabalho da psicologia, respondendo a sua pergunta, é inventivo. Ele é uma resposta que você vai chegar para a pessoa, você não vai dar uma resposta para ele e falar, olha, você tem que ter qualidade de vida. Muito pelo contrário, quem sou eu para falar o que é qualidade de vida para você? Pode ser que uma pessoa tenha qualidade de vida melhor do que eu, melhor do que muita gente, vivendo no meio de uma situação extremamente precária, sem qualquer coisa. A qualidade de vida para a psicologia vem muito, e essa é a qualidade de vida que eu defendo,
é você se sentir bem com a sua própria vida. E quando você é balançado por fatores, quando as coisas te afetam, você tem a grande oportunidade de estar reconstruindo fazendo novas posturas, novos mecanismos, para estar conseguindo se ver de novo com sua vida e estar gerando vida. Porque o processo, aí que está o grande segredo. A vida não está nas soluções, não está na resposta. Está no processo que você faz, que você gera, que você vive, enquanto chega até a sua resposta, enquanto você chega até ao final da construção. Então, quando alguém está num momento de grande crise, de grande ansiedade, como eu falei novamente, não é agradável, e longe de mim para falar que é. Só que é uma oportunidade muito rica. É a oportunidade que a pessoa está se reinventando. Poxa, é legal ouvir isso, e eu anotei duas coisas, e a segunda eu quero amarrar numa questão. Vendo um pouquinho sobre o tema, né, para a gente fazer esse bate-papo, e você toca num ponto, querer se livrar de algo que faz mal. A pessoa está envolvida em algo que é tão... que ela acha que ela é a culpada de tudo aquilo, que aquilo não tem solução nenhuma mais, que o que me resta é querer me livrar disso, e o único meio é tocando na minha vida. Que terrível, né? Que triste. A ponto de dizer, cara, tem uma solução, calma. Eu tava vendo um vídeo no LinkedIn, aliás, viralizou. Um motoqueiro andando com aquelas câmeras assim no capacete. Aí quando ele tá passando assim, numa rodovia, um cara no viaduto pronto para se jogar. Meu, esse cara viu essa cena, foi incrível, cara, porque ele mobilizou um trânsito. Ele deu a volta, ele passou um pouco, ele tava veloz, ele passou um pouco, deu a volta, parou a moto assim, voltando na contramão. Todo cara, pera, bicho, vamos falar, vamos conversar. Ele tava falando, era nos Estados Unidos. Segura aí, faz isso não, tal. E o cara sinalizou assim, ele sentou de volta e passou pro lado de cá. Ele foi na contramão, pegou acesso de novo e começou a conversar. Cara, nisso o trânsito parou, vários carros chegaram também. Foi uma cena muito emocionante, porque talvez ele queria se livrar de algo, tocando na própria vida. E de certa forma, um ser humano muito abençoado ali naquela hora falou, calma, tem vida, né, Giovana? Foi aquele momento, ainda há vida e a chance de dar de falar assim, pera, segura que não é por aí. Você se sentir bem com a própria vida. Matheus, você também respondeu isso para mim, porque eu agregar qualidade de vida, sobre vários aspectos de coisas que eu tenho visto, seria entuchar um monte de coisas para tentar abafar alguma coisa que está lá dentro. Eu crio uma rotina de fazer um monte de coisa durante o dia de novo para abafar, mas eu acho que não é exatamente isso que você disse. Você disse, eu quero que você se sinta bem com a própria vida. Giovana, fazendo uma conexão, e eu sei que o lado logoterapia, lá do Viktor Frankl, é algo que você já comentou em conversas anteriores, né? Então, eu olho para a história do Viktor Frankl, na Segunda Guerra Mundial, esse cara está num campo de concentração. Então, o que há num campo de concentração que pode motivar um cara a estar bem com a própria vida? Tudo. No caso dele, ele estava esperando sair do campo de concentração para saber se a família dele estava viva. A esposa, recém-casado, né? Mas existiam duas outras coisas ali também, né? Além da esposa, que, cara, eu quero ver essa mulher. Poxa, eu a amo. Né? A paixão pela medicina, que ele estava ali carregando o manuscrito, e a fé, né? Que é o terceiro aspecto daquele judeu que estava ali, né? Então, quando eu pego o que o Matheus disse, se sentir bem com a própria vida, mesmo esse ambiente hostil não tocou no cerne desse cara, né? Tudo isso acontece, pessoas mais fortes, né? Muito melhores que eu fisicamente falando, sucumbiram. E eu continuo aqui, com o meu corpo fraco, deteriorado, sem a força de erguer uma enxada, né? Então, eu acho que sobre a qualidade de vida, esse cara colocou coisas para dentro dele que deram todas as ferramentas para ele sobreviver dentro de um ambiente hostil, né? Fala um pouco sobre isso, porque eu acho que está um pouco na linha do que o Matheus disse também. Sim, eu acho que quando a gente está pensando em tudo isso, a gente está falando de... Às vezes o que é motivador para mim não é motivador para você. Exato. E a gente tem que pensar que essas pessoas que estão em um momento muito sutil e muito delicado da vida, elas podem se sentir muito sozinhas.
E às vezes, como esse cara, tudo que ela precisava era alguém para falar, viu? Calma, a gente vai conseguir resolver isso. Tá tudo bem. A gente tá pensando em questões muito maiores. Quando a gente pensa em uma pessoa que tenta suicídio ou que pensa em suicídio, o suicídio é a figura, é o que está na nossa escancarado. O que tem por trás a gente não vê. A gente não vê o que essa pessoa está passando. A gente não vê o que essa pessoa está sofrendo. A gente não vê qual é a história dessa pessoa. O que passou por trás. Será que ela passou por algum tipo de violência? Será que ela está se sentindo abandonada por Deus? Enfim, as mais diversas questões. A gente não sabe se tem um luto muito complexo por trás. Quando eu digo luto, não estou falando de luto de morte física. Podem ser mortes ou perdas em outros âmbitos da vida também. Pode ser perder o emprego, pode ser que ela esteja com a autoimagem tão abalada que ela não consiga se sentir boa em nada. E não significa que ela não seja. Às vezes é só uma questão de autopercepção. Acho que a gente tem tantas outras coisas em volta disso. E às vezes tudo que a gente pode fazer como amigo, como pessoa, como colega de profissão, como profissional da psicologia é escutar. Existem muitos espaços para isso. E eu acho que se cada um faz um pouquinho do que está dentro do seu limite, não significa que você vai abraçar o mundo e vai fazer tudo. Mas você pode, por exemplo, escutar e querer escutar de fato o que um amigo no trabalho tem para te dizer. Porque a gente pergunta, oi, tá tudo bem? Mas se a pessoa te falar não tá, você já fica desesperado, porque você não estava esperando essa resposta. Você está esperando que a pessoa fale não, tá ótimo. É aquela perguntinha automática com a resposta automática, né? E essa é uma pergunta que os meus pacientes que estão passando por um processo de luto sempre me falam. As pessoas vêm perguntar para mim, você tá bem? Mas elas não querem a resposta real. Elas não querem saber de fato o que está acontecendo. Se a pessoa está de fato mal. Às vezes a pessoa só precisa que alguém fale, não, eu tô aqui. E eu acho que isso gera uma solidão. E eu diria que a solidão é uma questão que a gente tem que combater nesse momento. Sim, é verdade. Você sabe que eu vou fazer um gancho para você, Matheus. Eu gosto muito de ler a Bíblia, né? E eu tô especificamente agora no livro de Jó. E Jó, acho que todo mundo já ouviu falar, mas quem não conhece, é um homem assim, o livro vai até os próximos dos capítulos 40 ali, mas um homem que tinha tudo, riquezas, uma família legal, tudo certinho, e de repente no capítulo 2 desse livro, tudo é tocado, ele perde os filhos, todos os filhos morrem, toda a riqueza dele é roubada, etc. E o cara ainda fica com uma doença na pele, como se fosse uma lepra, tá arrebentado, né? Aí você olha para ele e fala assim, tá, o que motiva esse cara a viver? 3 amigos chegam perto dele, Giovana, e eles fazem exatamente isso que você está dizendo, da resposta automática e do julgamento. Cara, isso acontece com você porque a culpa é tua. Você fez alguma coisa para merecer isso. E eu faço até brincando às vezes, mas óbvio que não tem isso entre o homem e a mulher, né? Mas às vezes eu e minha esposa, eu sou um cara, vou muito pro lado racional, né? Então, eu vou contar, às vezes, sobre um desafio, uma coisa que está me desagradando no trabalho, alguma coisa que tá... E, às vezes, eu conto isso para ela, tipo, ela vem me dar um abraço e não fala nada. Pô, é incrível isso. Agora, olha pro Emerson. O Emerson é o contrário. Ela vem me contar um desafio, aí eu quero racionalmente resolver aquele problema. Quando ela diz, cara, eu não queria que você falasse nada, eu só queria que você viesse dar um abraço. Tipo, a maneira como você vai lidar com essas coisas. No caso de Jó, os caras não ajudaram em nada sobre... Se ele não tivesse bem amparado dentro de um propósito, ele estaria enrolado. Não seriam os amigos que resolveriam, sabe? No caso do Viktor Frankl, a mesma coisa, né? Quando ele sai do campo de concentração, ele descobre que a esposa faleceu. Cara, esse cara ficou mal, ele ficou triste,
né? Ele lidou com um negócio terrível, mas ainda tinha 2 sentidos que não tiraram. E ele foi um grande psiquiatra, né? E um cara que não perdeu a fé, porque não há como, a fé não é nossa, né? Sobre esse aspecto, o que é você disse, Giovana, o que é motivador para mim pode não ser para você. Fato, né? O Matheus disse uma coisa no começo. O que eu quero com essa conversa não é vir com o livro de receitas. Não aquela receita que você falou do peixe, mas, olha, pessoal, aqui eu vou chegar com 5 passos agora, tá? Para que a pessoa não cometa suicídio. Agora eu venho com os 8 passos para que a pessoa seja feliz, né, Matheus? O que move o mundo, então, não é resposta, é pergunta, né? E quando a gente faz uma pergunta, dói, né? A areazinha do cérebro que tem que pensar, fala, ixi, cara, e agora? Eu tenho que gastar minha cabecinha ali? Exatamente, tem que gastar. Isso é um grande provocador. Eu acho que o cara sai da sua consulta, Matheus, se ele não sai com os passos, ele sai com um monte de coisa para preencher a cabeça dele durante o travesseiro. É isso mesmo? Nossa, vamos lá. São muitas coisas que você comentou que eu quero estar fazendo, quero estar encaixando. Acho que tem 3 coisas aí. Primeiro, você falou, a Giovana falou muito da questão do cada pessoa é uma, cada pessoa realmente não tem receita pronta, o que me motiva pode não motivar que nem temos aqui 2 exemplos. Eu sou psicóloga, a Giovana é psicóloga. O que me motivou para a psicologia está longe e é impossível de ser o que motiva a Giovana. O que motiva ela, vice-versa, para mim. Nós 2, apesar de termos a mesma profissão, nos formamos juntos, nós temos motivações totalmente diferentes. As motivações são muito próprias. E eu quero pegar esse gancho para falar o seguinte. A singularidade de cada um, a motivação de cada um, é uma coisa que está muito dentro do interno, cabe muito a cada um. E como que ele lida com as situações da vida. Que nem vocês estavam falando, me veio muito um exemplo de está divulgado, quem conta esse exemplo é um psicanalista que participou do evento, por sinal, que é o Alexandre Simões, que ele conta que tinha um paciente que, eu não sei nem se o caso era dele, ou se ele puxou também de um livro, mas tem no canal dele, para quem tiver curiosidade, ele conta que tinha um paciente que começou a frequentar a clínica porque ele tinha insônia. Esse paciente tinha uma insônia, por causa da insônia ele ficava super mal durante o dia, e daí ele começou a fazer um processo analítico, um processo terapêutico. Passou, vai sessão, vai sessão, vai sessão, vai sessão. Esse paciente continuou com insônia. Só que aí que ele percebeu uma coisa. Nos dias de insônia, nos dias que ele estava com insônia, que ele não dormia, ele tinha uma inspiração artística muito grande. E esse paciente era um artista. Então, como ele tinha uma inspiração, nesse momento de insônia, ele começou a fazer o trabalho dele, a produzir a partir da insônia dele. Então, aí eu vou naquele gancho que, tipo, a qualidade de vida, questões que o psicólogo trabalha, não são receitas prontas porque eles não vai trazer de fora. A relação com o outro é muito importante, porque é uma relação, aí eu vou complexar, vou deixar um pouco mais complexo, mas para fazer sentido, que nós nos relacionamos com o outro porque o outro nos traz imagens que podem nos trazer novas visões. Isso é um dos motivos das relações, porque o outro nos traz coisas novas, simplificando. Só que essa coisa nova, ela é digerida, ela é processada por todo o nosso mecanismo interno e vira nosso. Mesmo que nós nos inspiramos no outro, aquilo acaba sendo um processo nosso. E a partir desse processo nosso, nós temos a nossa vida. E justamente porque tem isso, é um processo muito interno, muito próprio. Tem um processo aí, é uma coisa que muitas vezes não é uma coisa que está no sentido da palavra, no sentido de você conseguir explicar. Somente todo mundo aqui, nós 3, e todo mundo que está nos assistindo, vai saber dizer exemplos na vida que ele teve uma experiência que ele não sabe explicar. Essa experiência mudou a vida dele. Por causa dessa experiência, ele teve, não sei, mudou a vida. Talvez ele tivesse pobre, ele ficou rico, ou ele tinha um grande sofrimento e ele passou a não sofrer mais. E ele vai tentar explicar essa experiência que ele teve para outra pessoa. Essa experiência não cabe na palavra. Essa experiência não cabe no dito. Não cabe no que é na lógica 2 mais 2 igual 4, 4 mais 4 igual 8. Porque é algo do ser humano que está além da lógica, está além da palavra.
Na psicanálise, a gente chama isso de inconsciente, que é justamente essa relação muito própria que o indivíduo tem, que não é somente com a lógica, que não é somente com o sentido, é muito com o sentir. E a qualidade de vida está muito envolta no sentir. Como você faz o sentir que ele vem, e você, a partir desse sentir, da insônia, tem diferentes processos que vão gerando vida. E você me perguntou da minha clínica, só para finalizar, ou melhor, antes de falar da clínica, você estava falando da relação com o outro, a Giovana falou. Essa escuta, o que as pessoas às vezes se perdem em escutar o outro, é que escutar o outro muitas vezes não implica em você entender o outro. Implica apenas você escutar. O seu exemplo, eu acho que é a melhor explicação. A sua esposa, ela não estava te entendendo, ela não sabia o que tinha acontecido no seu dia, ela não tinha como entender o que estava acontecendo. Mas alguma coisa nela, alguma coisa em você ressoou e tocou no que tem nela, e a partir dessas duas individualidades conectadas, fez um sentir que ela falou, não precisa explicar nada, vem um abraço. E muitas das coisas, dos momentos significativos, estão no sentir, estão naquilo que não está explicável. E essa relação com o outro, da escuta que a Giovana falou, as pessoas têm que se lembrar disso. Tem muita coisa que não é explicável, que não é só... Não adianta falar, é muitas vezes no ato, é muitas vezes apenas no olhar, é muitas vezes em algo que não tem como explicar também, mas que todo mundo sabe o que é, mas ninguém sabe explicar. E a minha clínica, que você falou, sim, a pessoa sai atordoada mesmo, porque como ela não sabe explicar, sai atordoada muitas vezes. Não sempre. Às vezes é importante também a pessoa sair. Mas é o momento de cada um. Cada pessoa é o que eu falo. É muito legal a psicologia, porque eu brinco que no começo da minha carreira, eu atendi um paciente X, vamos dizer assim. Eu passei por isso, só vou mudar os fatos para não comprometer nada, mas vamos dizer, eu atendi uma pessoa X, ela tinha características de ansiedade, problemas conjugais, e a ansiedade afetava no corpo, então ela tinha vitiligo. Fiz um trabalho com ela e o trabalho deu super certo, a pessoa começou a melhorar, foi super bacana o trabalho. Um tempo depois que eu comecei a fazer esse trabalho, chegou uma outra pessoa, a pessoa Y, do mesmo sexo que a pessoa X. Qual o problema dessa pessoa Y? Ansiedade, problemas conjugais e vitiligo devido à ansiedade. Se você for ver, quando você ouve, você fala, é igual ao caso. Então vamos fazer o mesmo tratamento, a mesma ideia que eu fiz para o primeiro. Sabe o que acontece? O que aconteceu comigo? Me lasquei. Não dá certo. Não, óbvio que não dá certo, porque pode até ser que por cima a coisa seja igual, mas por dentro é totalmente diferente. Então é muito uma escuta de você escutar a pessoa e não o que ela fala, de você escutar a pessoa como um todo. E aí eu volto, já que nós estamos numa ideia de... Eu sugiro para quem quiser conseguir sentir mais esse processo, porque a psicoterapia, a psicanálise, a humanista, a psicologia em geral, ela trabalha nessa linha de fazer você se deparar com isso e se repensar, mas já que aqui ninguém está fazendo terapia, eu faço a proposta. Tentem sentir, além da lógica, o que está acontecendo com vocês. Explicar além da palavra, para você também ser um outro foco de atenção. O que é ansiedade para vocês? Não somente a ansiedade que se explica, ou ansiedade do momento contemporâneo, que gera tantos frutos, tanto sofrimento. O que é a ansiedade que ela... Não somente eu consigo explicar, a minha ansiedade é medo, é tal coisa. Ou não ansiedade que a minha ansiedade me preocupa, tal coisa. O que é ansiedade? Tentem sentir a ansiedade de vocês, não apenas explicar. Agora eu vou viver a minha ansiedade. Agora eu vou viver este momento. Agora eu vou viver a pandemia. Viver a pandemia pode ser um grande fruto. Talvez. Concordo. Eu gosto bastante de pensar que o processo terapêutico de autoconhecimento, ele não é um processo fácil, bonito nem legal. Não é. E se te falam que é porque a pessoa não está em processo terapêutico. Porque dói. A gente vai ver todas as nossas feridas sendo cutucadas o tempo inteiro. É basicamente isso. Mas, ainda assim, é um processo extremamente gratificante. Porque você consegue ver quanto você deixa de depender do outro para fazer suas coisas,
o quanto você tem de potencial. E eu acho que isso são coisas que só você pode saber de você. O outro pode te falar, não, você tem muito valor. Se você não se der valor, você não vai chegar nisso nunca. Porque você vai ficar atrelado ao outro o tempo inteiro. E, de fato, todo ser humano no mundo tem um valor. Você não está aqui à toa. Cada um tem o seu sentido de vida, seu significado. Não necessariamente o outro vai entender isso. Eu brinco com os meus pais, inclusive. Eu trabalho com proximidade de morte muito grande. Tem épocas que são muito difíceis. Existe um processo no meio disso tudo de que um paciente nunca morre sozinho. Sempre vão vários pacientes na mesma semana. Eu não sei explicar racionalmente o que acontece, mas isso acontece. E quando isso acontece, isso é muito triste pra gente. Poxa vida, em uma semana eu perdi 4 pacientes, 5 pacientes. Tem semanas que são muito pesadas. E às vezes eles me perguntam, ai, como foi sua semana? No jantar, em casa, todo mundo sentado na mesa. Essa semana foi difícil, eu perdi não sei quantos pacientes. Meu pai brinca comigo, ele fala, nossa, Giovana, vamos falar de outra coisa, pelo amor de Deus. Tá acabando com o clima do jantar. Então, imagina. Não necessariamente o outro vai estar preparado para escutar o que você tem para falar. É óbvio que na minha terapia pessoal é muito mais fácil eu chegar para minha psicóloga e falar, então, essa semana foi terrível, sofri pra caramba, um monte de paciente morreu, e ela vai me escutar e me acolher. Então, eu acho que são momentos diferentes e coisas que a gente precisa validar. Pensando em uma palavra que o Matheus falou e que eu fiquei com ela porque ela me faz todo sentido. Acho que, até puxando sardinha pro meu lado, eu acho que o sentir tem que estar o tempo inteiro no meio das coisas. As pessoas não podem ser apáticas. As pessoas não podem ser frígidas e não sentirem, não se permitirem sentir. E a frase que motivou a gente a ter um instituto com esse nome especial é: se te faz sentir, faz sentido. E acho que a gente precisa focar nisso. Porque se tá te fazendo sentir, se você tá triste, se você tá bravo, se você tá irritado, se você tá incomodado, se você tá feliz, é porque alguma coisa tá te motivando a ficar assim. A gente não sente nada à toa. A gente pode enfiar tudo debaixo do tapete. E você não vai resolver nada. Você não vai conseguir resolver com você mesmo. Eu gostei muito do que você disse, o sentir. Algo fala. Seja o teu corpo falando contigo, seja o outro falando, né? Essa percepção ela é fundamental. Lá no começo da conversa, eu sei que a gente não vai poder voltar, mas daria novas amarrações, né, sobre isso. Mas às vezes eu olho para o digital e o digital apaga um pouco disso, sabe? Desde o momento em que você conversa com alguém, você poderia olhar nos olhos dela e fica um celular apitando no seu relógio agora com a mensagem, aí você olha para o relógio e você fala, cara, não, você não tá aqui. Você não tá olhando, você não tá sentindo, cara. Você não tá percebendo o que realmente devia ser percebido. Você não tá me entregando a tua atenção da melhor forma como poderia, né? Isso é fundamental. Eu acho que dentro de todos esses aspectos, e eu inclusive ia até te perguntar um pouquinho, partindo um pouquinho para esse final sobre o Instituto Sentir, e você acho que já fez a amarração de uma forma muito legal, Giovana, dentro do conteúdo que a gente colocou. Processo terapêutico do E. Partindo agora também para os comentários finais, né? Eu vi uma entrevista que o Zygmunt Bauman fez, e ele conta um pouquinho sobre a vida de Goethe, o alemão, né? E no final da vida ele também é entrevistado por um jornalista famoso da época, que o Bauman chama o Eckermann, e ele é perguntado, Goethe, você teve uma vida feliz? Ele falou, tive uma vida feliz. Mas não me pergunte se eu tive uma semana feliz sequer. Eu entendi o que eu estou fazendo aqui. Eu cumpri o meu chamado, né? Mas isso foi dolorido demais. Quando a gente senta para ler um livro e é difícil, dói. E o teu cérebro diz assim, cara, não gaste energia com isso. De novo, quem gostou, eu não me lembro agora o nome da pessoa, deixa eu resgatar aqui
de novo, voltando lá para o primitivo, né? O Heitor fala, essa origem nossa da evolução, assim, quando se pensa por esse lado, economize o máximo de energia possível. Né? O cérebro está o tempo todo, não gaste essa energia pensando, não faz isso, cara, poupa energia para correr. Cara, acabou. Se você não corre mais o bicho, né? Então, peraí, tô dentro de casa agora, numa pandemia, então, não me dava bem com os meus familiares. Aprenda a fazer isso. Aí é uma situação de fora que te joga nesse ponto, né? Mas sobre qualquer aspecto, quando a gente quer mudar uma conduta, quando a gente quer aprender, dói demais, mas é uma dor extremamente boa. Levando para as considerações finais, numa conversa que eu tive com o Matheus, eu citei um livro que eu gosto pra caramba, do Ostra Feliz Não Faz Pérola, do Rubem Alves. E aí deu uma conversa muito boa com o Matheus, que falou, veja bem, Emerson, eu quero partir para uma linha e vou te provocar, né? Sobre esse aspecto todo, você dá o máximo da tua atenção, você sentir, dói também do lado de cá, porque você vai exercitar teu cérebro para se colocar no lugar do outro. A virtude, empatia, você tem que pensar um pouco sobre ela, né? Queria devolver para vocês numa mensagem final, amarrando com o sentir, com a dor, e que ela é necessária e muito boa e gera pérolas, pelo menos ao meu ver. Matheus, conduz a gente aí para um pensamento final a respeito do tema, por gentileza. Nossa, logo para mim? E depois a Giovana para... ou a Giovana primeiro, agora vocês... Pode começar, Loira. Vou deixar a bucha pro Matheus. Eu gosto muito desse livro, do Rubem Alves. Adoro Rubem Alves, aliás. Muito bom. Tem vários muito bons, não só esse. Mas são livros densos, né? Uhum. Não são livros que você senta e você consegue ler em uma sentada. Nem pode. Não. Você tem que ler e falar assim, tem que digerir aquele cara... o que está acontecendo, porque é muita energia, é muita coisa. Ele era exímio escrevendo, como a gente já sabe. Uhum. E eu fico com uma frase, que acho que para encerrar eu vou usar ela. Eu me permito sentir para saber lidar. Porque às vezes a gente não vai saber de imediato. Uhum. E a gente vai precisar digerir, assim como um livro desses, densos desses. A gente precisa ir de pouquinho em pouquinho. Seja no tratamento por uma depressão, seja no tratamento oncológico, seja no meio de uma pandemia. O que a gente via como existência já não existe mais. Uhum. Marcar com vários amigos e ir para um bar já não é mais tão possível quanto era 6 meses atrás. Ficar doente e não entrar em desespero achando que você tem Covid não é mais possível. Então, assim, acho que se a gente se permite viver um dia de cada vez, uma experiência de cada vez, um sentimento de cada vez, a gente consegue ter uma melhor qualidade de vida e consegue aproveitar o que a gente tem de bom também na vida, não só de ruim. Perfeito. Uau. Matheus, depois de um dia de cada vez, bem pensado da Giovana, vai que é tua, cara. Vai que é minha. Na verdade, você me levou bem longe, porque tem uma coisa que eu falo muito quando eu falo, mais do que do meu trabalho, eu falo de modos de pensar a vida, de tentar articular diferentes maneiras de se ver a vida, porque, como eu falei, se a vida é justamente uma dinâmica de você estar articulando e fazendo teste e reteste, de estar fazendo as coisas, de estar lidando com os sintomas, com as diferenças, se a vida é feita de sofrimento às vezes, alegria às vezes, paz e depois guerra, se tem essa transição, se tem essas voluptuosidades, tem um processo aí. E então, eu falo que também, justo como a vida, a mente humana também não pode querer fazer de ideal, de fazer diferente. Então também temos que ter as nossas voluptuosidades
e viver a partir disso. Por vezes nós precisamos sentir, por vezes nós precisamos pensar, e daí eu falo que tem coisas que nós fazemos, que nós entendemos, que nós pensamos, que nós calculamos para fazer, e tem coisas que nós temos que fazer para entender. Ou seja, eu posso colocar nas palavras, tem coisas que nós sentimos, que nós entendemos para sentir, e tem coisas que nós sentimos para entender. Até voltando para essa questão do sentir, é um sentir de... Um sentido também pode ser de sentir. Eu faço sentir. E aí eu coloco a minha frase, que é uma das minhas frases favoritas, que eu me define muito, que é: a loucura é o fio que tece a sanidade. Então, o que é essa loucura que nós vivemos no dia a dia, que nos afeta o dia a dia, a loucura dos mais diferentes âmbitos, seja nossa, seja de fora, mas que sempre está presente? Nós podemos escolher pegar esse fio e jogar fora, mas porque ele está presente, não adianta ignorar, ele está presente. Ou nós podemos pegar esse fio, que é a loucura, e tecer a nossa sanidade. E lembrar que a nossa sanidade só está ali porque também tem uma loucura que junta tudo isso. Muito bom. Eu sou do marketing, cara, e vou dizer para você, os processos de design thinking, eles partem muito do desvio padrão. A mediana é o que todo mundo faz. E o novo brota do que é insano, do que é o que ninguém faz. Só que uma solução nova só vem de alguém que tem coragem de ser disruptivo. E o disruptivo é pegar das bordinhas, sabe? Então eu concordo absolutamente com o que você está falando. Tá perto dos loucos é muito bom. Perto dos loucos é quando a gente consegue fazer coisa diferente, coisa boa. Sim. Porque para ser mediano, para ser medíocre, não precisa disso, né? Até a ideia Gostei demais. Até a ideia de que o medíocre, até mesmo o medíocre, o mediano, tudo, ele está pautado muitas vezes em receitas prontas. E se a gente volta para o início da nossa conversa, só um segundo, de que receita pronta não funcionam, então, na verdade, nós estamos concluindo que todo mundo precisa encontrar a própria receita. E que não adianta querer adotar a receita pronta, porque se você adotar a receita pronta, pode até funcionar num nível superficial, mas não encaixa você e nem mesmo no marketing, porque se você pega uma receita pronta, o marketing ali é um medíocre, ele não funciona muito bem, então até mesmo no marketing, na vida profissional, em qualquer âmbito, você não está sendo você, então você não está transmitindo aquilo que você é. Perfeito. Muito bom. Eu agradeço muito, primeiramente, a oportunidade de estar aqui com vocês, de ter uma conversa tão legal como essa. Matheus, eu agradeço de novo o convite, fiquei muito feliz quando você me convidou. Eu acho muito interessante participar de rodas de discussão como essa, de poder trabalhar nesse tema, conversar, mentorear. Eu estou saindo daqui agora e vou trabalhar. Eu trabalho com a galerinha de 9 a 13 anos e é uma honra dar aula para eles, ouvir esses meninos, né? E é uma extensão de um trabalho como esse, porque o que eu quero é que eles não achem que a solução final para, às vezes, um problema, para uma dor que eles vão sentir, para um mal que está com eles, seja dar cabo à própria vida, né? Obrigado pelo convite. Giovana, eu também te agradeço por trazer tantas contribuições. E, Matheus, obrigado pelas contribuições também. Não sou eu que tenho que fechar aqui, é vocês. Então, façam agora o tchau ali. Matheus, meu amigo de vida, de anos, contados 10 anos agora, como o Matheus fez antes de começar o vídeo. Peço desculpas novamente por essa voz que não sai, mas agradeço a disponibilidade do Emerson e do Matheus para fazer parte dessa discussão tão rica. Obrigada. Bem, então deixa eu falar primeiro como Matheus psicólogo, que eu agradeço muito a roda de conversa, sempre riquíssima, conversar com a Giovana, que é uma parceira de trabalho, que eu sei que o trabalho dela é fantástico, vale a pena. Ela ainda foi muito sutil na propaganda, então vou aqui gritar. Quem não conhece, corre atrás do Instituto Sentir, porque vale muito a pena, é um trabalho único e ímpar. Muito obrigada. O Emerson também, ele não está aqui à toa,
Eu acho que ele é um profissional fantástico. Quem quiser vai conhecer ele, vai estar o contato dele lá no site do evento depois. E para quem gostou também, eu gostaria de falar, como eu falo, o evento aqui também é para mostrar profissionais adequados. Então, quem se identificou com um dos profissionais que está aqui falando, seja eu, seja Giovana, para fazer um trabalho sobre psicologia, terapia, ou quem se identificou com o Emerson para fazer um trabalho sobre marketing, por favor, corram atrás, porque é importante, às vezes, conseguir ajuda, poder pedir ajuda e saber com quem pedir ajuda de forma adequada. Então, o evento foi criado muito para mostrar esses profissionais. Então, temos aqui 2 profissionais fantásticos, que é a Giovana e o Emerson, falando, mostrando, dando a cara a tapa para falar um pouco sobre qualidade de vida. 3 profissionais fantásticos, não é mesmo? Isso aí. Obrigado, então. Vou aceitar o elogio. E estamos à disposição. Como coordenador do evento, eu quero muito agradecer a presença de vocês, que eu falo que quando coordeno esse evento, eu chamo profissionais que não apenas são bons no que fazem, mas que eles amam o que fazem, que eles consigam dar vida para o que fazem, que pode ter gente boa no que faz, mas mesmo assim não tem vida, porque a pessoa talvez não tenha vida naquilo. E todos os profissionais que estão aqui, eles têm essa característica, eles dão vida para o trabalho que eles realizam, eles colocam a essência deles, a assinatura deles em todos os seus atos terapêuticos, em todos os seus atos de trabalho, profissionais, de carreira. Então eu quero muito agradecer a presença de vocês 2, que vocês com certeza se enquadram nesse perfil. Eu quero agradecer muito a presença de todos, já que é o último evento, a última parte. Eu quero agradecer muito todos que puderam assistir as palestras. Quem não assistiu as outras, eu sugiro assistir, porque tem palestras muito boas. E eu quero muito agradecer a presença, quero muito agradecer os comentários, agradecer quem ajudou. Gostaria muito de agradecer os patrocinadores, a Clínica Persona, o Anglo, a Ledger e Recrutamento e Seleção, porque esse evento, a ideia é ser aberto para qualquer um que possa assistir, mas ele tem gastos. Publicações no Facebook, publicações no Instagram, mesmo sendo online. Tem questões com os palestrantes também, que eles todos vão ganhar lembrancinhas, se vocês não ganharam ainda, mas vão ganhar. Que fofo! Então, assim, tem custos que eu acho que os patrocinadores, quem bancam isso, quem ajudam com isso, e são patrocinadores também que fazem o que gostam, que mostram no trabalho deles algo ímpar. E agradecer, acima de tudo, a co-organizadora do evento, que eu não sei se ela está assistindo ainda, porque ela estava organizando algumas coisas, que é a Jéssica Fenini. No caso, além de co-organizadora e uma excelente fonoaudióloga, ela também é minha namorada. Agradeço muito a ajuda dela, porque o evento não seria possível sem ela, fiquem todos sabendo disso. Toda a parte artística, toda a parte de design, foi ela que montou. As publicações que vocês viram. Agradecer a todos que me apoiaram. E, de novo, obrigado. Eu vou deixar uma pontuação como amiga. Eu acho que ela precisa estar mais presente de rosto e fisicamente nesse evento. Eu também acho. Essa é uma pontuação de crítica, se ela estiver ouvindo, ela vai, né? Acho acho justíssimo. Que ela precisa também estar muito presente. Perfeito. Fica a nota, hein, Jéssica? Gente, muito obrigado pela participação e até mais. Abraço. Tchau, tchau.